Sejam bem-vindos ao canal Berça Bé das Graças. Meu nome é Luciana Cordeiro e estamos no programa Psicologia e Graça. Nós já estamos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Então, hoje nós estamos na terceira aula do módulo Liberdade e Aceitação. Tem o primeiro módulo chamado Consciência de Si. Se você não viu, está aqui no nosso canal. É só você passar no nosso canal e olhar e se debruçar sobre essas primeiras aulas. Nessa semana, como ainda estamos falando sobre aceitação de si mesmo, nós hoje vamos tratar de duas grandes distorções quando percebemos algo de ruim em nós. Ou seja, vamos dizer que essas distorções são formas de negar o mal em nós e não integrá-lo na nossa personalidade. Então vamos essa semana ficar com essas duas distorções. Luciana, quais são? Então, a primeira nós vamos falar sobre essa tentativa que o ser humano tem de ignorar o mal que há nele. Literalmente ignorar. Ou seja, ele olha, mas não reconhece que aquela fraqueza, que aquela tendência, que aquele erro faz parte dele. Até por um suposto medo de rejeição ou por um orgulho de não querer se sentir rebaixado, humilhado. Mas de alguma forma ele não reconhece essa fraqueza. Então o que acontece quando o ser humano ele quer ignorar o mal que está nele? O que acontece? Acontece que essa pessoa ela tem uma visão muito distorcida de si mesma. E isso acontece que ele tem quando ele erra, por exemplo, ele tem uma inquietação, mas somente uma inquietação. Mas aquilo não fica dentro dele para um profundo ponderamento, não fica. É uma simples inquietação, depois vai embora e vida que segue, entende? Isso tudo acontece quando o ser humano ele quer ignorar o mal que há nele. Então essa pessoa ela vive satisfeita consigo mesma, se sente muito tranquila, até simplesmente pelo fato de não ter feito nada de mal. Às vezes se entende exatamente assim, por não ter feito na consciência dela, por não ter feito nada de mal, então não existe o que me avaliar. Então nada, na verdade, acusa na sua consciência. Então, o que acontece? Eu transfiro para o meu inconsciente as culpas conforme as situações vão me acontecendo e as minhas tendências, elas vêm para fora, os erros acontecem, que são normais. Como eu não reconheço isso em mim, eu vou transferindo isso para o consciente. Inconsciente, eu vou transferindo isso, eu transfiro a minha culpa para o inconsciente, não reconhecendo a minha responsabilidade diante dos fatos. Você está compreendendo o que eu digo? Então, quando eu não reconheço a minha responsabilidade diante dos fatos, eu posso até viver tranquila, eu posso até ser uma pessoa, como eu disse agora, satisfeita consigo mesma. Ter uma visão positiva de mim, sim. Porém, o que acontece? O inconsciente vai sendo alimentado. Alimentado por quê? Pelo quê, Luciana? Por essas tendências que não são reconhecidas, pelas emoções desordenadas, pelos meus impulsos. Então, vai acontecendo que o meu inconsciente vai sendo alimentado essas tendências e elas vão crescendo bem na penumbra da minha psique, bem na penumbra. Então, daqui a pouco, o inconsciente reivindica. Como que isso acontece? Acontece que começa a acontecer comportamentos aos quais eu não sei nem porquê. E eles começam a ser incontroláveis.
E isso em algum momento da nossa vida. Então, pode acontecer? Pode, de eu viver uma vida tranquila, não conseguindo reconhecer quem eu sou, não reconhecendo as minhas fraquezas, as minhas misérias, acusando as pessoas, mas não conseguindo me reconhecer, né? Pode acontecer. Sendo que, em determinado momento, o inconsciente, ele reivindica. Por quê? Porque a miséria que está em mim, quando ela não é percebida na minha consciência, isso vai crescendo. Isso vai se somando, se alimentando em mim. E aí, quando a gente dá conta, quando um surto acontece, quando uma depressão acontece, quando um pânico acontece, quando algum movimento incontrolado que você não sabe nem por que aquilo está acontecendo, uma irritabilidade louca, as coisas vão acontecendo e você não sabe por quê. Exatamente. É por quando o inconsciente, ele reivindica, ou seja, muita coisa foi transferida para o inconsciente e foi crescendo e foi sendo alimentado na penumbra da tua e da minha psique, certo? Então, essas situações elas vão acontecendo com a gente, é muito comum que aconteça no nosso dia a dia, tantas situações onde quando o ser humano ele tenta ignorar o mal, o que acontece? Ele não pondera as situações com honestidade, não. Ele quer, na verdade, logo se ver safo daquelas situações, ele recorre a 1000 mecanismos de defesa, ele quer acusar as pessoas, mas ele quer logo passar por cima de algumas situações. Não sei se você conhece alguém assim, que quer logo passar por cima, acabar logo tudo. Eu não quero falar sobre isso, né? Alguém que quer resolver rápido, que não quer, na verdade, perceber a sua própria responsabilidade diante daquilo que está acontecendo, sabe? Então, essas pessoas que, na verdade, elas não conseguem colocar na mesa, avaliar os fatos de uma forma honesta, exatamente o que há nessa pessoa? Ela quer ignorar o mal que há nela. Sim, é até um mecanismo de defesa. Ela quer ignorar o mal que está nela. Só que ela se esquece, ou não sabe, de uma coisa, essa coisa que a gente acabou de dizer, que vai acontecendo que isso vai se sedimentando, sabe? Essas culpas, essa falta de reconhecimento, essa negação, ela vai sendo sedimentada aqui no meu inconsciente. E daqui a pouco dá lugar a estímulos muito agressivos, onde daqui a pouco você nem se reconhece mais em alguns comportamentos. Isso já aconteceu com você? Então, Tintini, 2005, né, é um grande teólogo, ele fala que o que mais temos deixado de lado torna-se aos poucos senhor do nosso coração. Isso é muito importante a gente entender hoje, hein? Olha, eu vou dizer de novo para você. O que mais temos deixado de lado torna-se aos poucos, o quê? Senhor do nosso coração. Sabe aquele negócio que eu não quero tocar, que eu não quero falar, que eu não quero me expressar, que eu não quero olhar de uma forma honesta? Aquela situação que você quer passar por cima, que você quer esquecer. Então, cada vez mais que eu não olho com honestidade e com coragem aquela situação, percebendo o que há em mim de fato, o que é responsabilidade minha, o que é responsabilidade do outro, isso vai sendo alimentado e vai tomando conta do meu coração, vai tomando conta das minhas ações. E isso é muito sério, né? Outra forma distorcida de ver as minhas fraquezas e também de não aceitar o mal que há em nós, é a obsessão pela culpa. Sim, a obsessão pela culpa é muito comum nas pessoas. Onde a consciência ela é agredida por fantasmas. Fantasmas de um pecado que talvez nunca foi cometido. Ou então pela dúvida que a pessoa tem em não merecer o perdão. Olha, você é assim? Então esse drama da culpa, quem carrega essa obsessão pela culpa, é chamada de escrúpulo. Sim, escrúpulo. Como que o escrúpulo ele é definido? É definido como um sentimento inconsciente de autocondenação e por uma consequente necessidade de expiação. Sim. É aquele fantasminha da culpa, aquela voz interior que fica sempre colocando em você um peso.
como se de fato você tivesse sempre culpa nas coisas ruins que vão acontecendo. E muitas das vezes não existe a culpa, ou se existe, ela é exacerbada de uma forma doente. E caso você não tenha culpa de nada, parece que o ser humano, quando ele é cometido por essa obsessão pela culpa, ele quer achar uma culpa em algum lugar. Mas se eu não tivesse feito, isso não iria acontecer. Então ele vai tentando achar uma culpa nele, certo? É de fato um fantasma, gente. Essa obsessão pela culpa, de fato, é um fantasma que precisa ser superado. Existe uma terapia anti-escrúpulo, né? Para que a pessoa consiga compreender o que essa culpa faz com ela. Porque a culpa, ela paralisa a pessoa. Você concorda comigo? A culpa, ela literalmente paralisa a pessoa. Porque ela esmaga a pessoa no chão, né? Onde ela fica se sentindo inferior a todos e incapaz. Paralisa a pessoa por completo. Então ela não tem em nenhum momento, se ela fica ali, se a pessoa fica ali paralisada naquela culpa, esmagada naquele suposto erro, ela não tem movimento de progressão. Luciana, que movimento de progressão? Porque quando eu constato um erro, quando eu constato uma falta, quando eu constato uma fraqueza, eu preciso avaliar. Eu preciso avaliar, por exemplo, qual foi a situação real que aconteceu comigo, né? Eu pondero, eu consigo identificar quais foram as reais responsabilidades, tanto qual é a minha responsabilidade, como eu disse, qual é a responsabilidade do outro. E eu entendo que eu preciso me arrepender se houve um erro, e o arrependimento, ele é crucial. Ele é necessário. E aí eu me reconheço criatura, eu me reconheço pecadora, e eu entendo que o arrependimento é o movimento do filho pródigo, que me faz recomeçar todas as vezes que eu caio. Que a graça, ela tem essa capacidade de me levantar e me fazer recomeçar todas as vezes. Então isso sim é um movimento nobre pela parte humana, nobre. E não só aquela culpa que esmaga a pessoa e que ela já fica fechada em si mesma e ela, na verdade, já fica se sentindo a pior das criaturas. Então, na verdade, eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta dessa semana. Diante dessas duas percepções, nós tivemos a percepção, uma primeira, sobre ignorar o mal completamente, não foi isso? Então, quando o ser humano ele não consegue reconhecer nas coisas que ele faz aquilo que é a sua própria fraqueza, que é o seu próprio erro, então ele vai transferindo para o inconsciente todas as suas culpas, e eu disse para você que em algum momento esse inconsciente ele reclama e vai reclamar trazendo comportamentos incontroláveis, que você perde o controle sobre si, percebe? Ou a obsessão pela culpa, esse fantasma que, na verdade, acontece, ele está dentro de você e não te deixa caminhar rumo à santidade, porque ele te esmaga numa baixa autoestima, onde você não consegue olhar para cima e recomeçar todas as vezes que erra. Eu quero hoje fazer essa pergunta para você. Qual dessas duas percepções distorcidas você se enquadra dentro daquilo que você vive? Eu quero hoje provocar o seu coração a pensar, se debruçar um pouco sobre isso, tá bom? Então fica com essa pergunta e deixa Deus falar ao teu coração. Se você acha que o conteúdo dessa aula foi relevante para a sua caminhada de fé, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você receber o aviso dos próximos vídeos. Aqui na descrição desse vídeo vai ter um linkzinho que, se você clicar nesse link, você é direcionado para um WhatsApp Psicologia e Graça. Então, nesse WhatsApp tem conteúdo exclusivo de segunda a sexta, só desse conteúdo Psicologia e Graça para você. Então, eu lhe agradeço a sua presença mais uma vez nessa aula e vamos permanecer unidos. Em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.